Bom dia a todos e a todas. Grande bom dia, né? Quase tarde, com esse calor imenso que a gente está passando aqui, né? 40, 41, 39. Então, para mim, 39 é a mesma coisa que 40, tudo incomoda. Tudo derretendo. Esses fios também da internet, eu acho que deve estar tudo derretido, computador dando pau, né? Porque esquenta demais. Então, a gente está aí vivenciando. Bom dia, Cadu. Bom dia, Jordana. Tá cada dia pior, né? Então, nossa condição é boa tarde. Passou do meio-dia, já é tarde, né? Se bem que eu considero tarde depois que eu almoço, né? Então, eu ainda não almocei. Mas, então, é assim. A gente vai dar continuidade ao conteúdo, né? Para a gente fechar esse conteúdo do Nietzsche aqui. Foi interessante, né? Eu acho que é interessante se saber um pouco sobre esse filósofo. Ele é um filósofo, às vezes, apedrejado, né? Mas ele só estava buscando uma outra alternativa, né? Uma outra concepção de vida, uma outra concepção para as coisas, né? Não o julgo de forma nenhuma. Ele utilizou seus exemplos, por exemplo, de Apolo e de Dionísio, para demonstrar necessariamente a diferença, né, que existe nas relações, a relação com Zeus, né, e com a Letona, né, que são pais, né, de Apolo, e percebe que Apolo ele tem uma reflexão, ele possui uma razão, ele se coloca dentro de um lugar de racionalidade, sabe? Então, essa mistura de deuses, né? De deuses traz aí uma pessoa extremamente competente, né? Extremamente concisa nesses processos aí de racionalização, de pensamento de um indivíduo específico, né? Então, ele é uma pessoa extremamente importante, tanto dentro desses procedimentos da razão, dentro da verdade científica, tanto da medicina, das histórias que agregam o princípio da racionalidade. E embora nós temos aí também o Dionísio, que é um cara que foi fruto, né, de um deus com uma humana, e por isso que ele é o deus do vinho, né, da bebida e tudo mais. Então, ele traz aí uma ideia muito direcionada e muito contraditória, né, dessas relações. O humano, né, aquele filho gerado por Deus, né, pelos deuses, ou pelo deus Zeus, e por uma humana, ele tem características explícitas da bagunça, né, da bebedeira, da farra, do pinga, do foguete, né? Então, nós temos aí essa classificação que o Nietzsche, eu achei ótimo ele trazer essa configuração, porque ele demanda, né, a distorção e a dualidade que existe aí dentro da própria concepção de verdades, né, explícitas aí, na construção de cada indivíduo em específico. Bom, a gente começa, então, fazendo a correção das atividades, né? Atividade da página 45, da Filosofia 4, né? Do livro de Filosofia 4 de vocês, página 45, que vem com um texto, né? Que vem falando um pouco sobre essa trajetória do Nietzsche, né? Essa trajetória que ele teve em tentar, né? Ele tentou pensar numa outra forma de encaixe do homem, porque nenhuma dessas duas, que seja a religião e a metafísica, suportaram, deram conta dessa complexidade toda que é ser um ser humano, né? Que é ser um ser em si. Então, a primeira questão, ele vem trazendo o seguinte: Nietzsche, portanto, é o espírito que contradiz, mas o porque pensa ter algo grande e de novo para anunciar. Eu vos conclamo, meus irmãos, permanecerei fiéis à terra, e não deis fé aos que vão falar de esperanças sobrenaturais. São envenenadores, conscientes ou inconscientes, né? Ele não sabe, mas são depreciadores da vida.
moribundos, eles próprios envenenadores, né, ou envenenados, a terra está cansada deles, expulsai-os para sempre. Ele traz essa configuração dentro de um texto, né? Essa é uma citação de um texto vindo de Haley. O Haley ele descreve sobre essa história da filosofia, conta um pouco dessa construção, né, do próprio indivíduo Nietzsche nessa saga do herói, nessa saga por desvendar novas possibilidades, né? Então ele fala de uma tentativa, em uma tentativa específica. Então a pergunta é o seguinte: o texto permite-nos associar a filosofia de Nietzsche ao pensamento moderno e contemporâneo, orientado pela noção do progresso, né? Pela noção do progresso? Será que é isso, né? Então, ou seja, ele estabelece uma luta de forças, né? Uma luta de forças porque a gente sempre quer ser renovado pela condição de poder, né? É a vontade que nós temos, a vontade de ser um representante político, a vontade de ganhar 50 mil reais por mês, né? De ter uma condição de viagem, né? Então, ele está falando de um processo de progresso, mas esse progresso é basicamente estabelecido no capital, no processo do capitalismo. Esse processo do capitalismo que gera, que organiza a nossa vida e coloca necessariamente as pessoas em dificuldades, né? Porque isso é um reflexo do próprio desse desajuste que nós temos dentro da própria estrutura capitalista. Ele vem dizendo o seguinte: esse pensamento, a gente pode permitir associar a filosofia do Nietzsche ao pensamento moderno? Lógico que a gente pode, né? A gente pode, tanto que todas as estruturas existencialistas, elas se propagam no tempo, no espaço, né? E ele vem trazendo aí configurações, novas configurações. Ou seja, nós somos seres no tempo, né? Nós só não somos manipulados por ele o tempo inteiro, não é isso? Mas nós temos uma parcela disso. Então, sim, justamente porque existe essa noção, né? Essa noção de permitir que nós nos colocássemos, né, dentro de alguma coisa ou criticássemos alguma coisa. Tanto isso acontece porque existe, hoje mesmo estava passando um movimento, que é o movimento pró-Marielle, né, Marielle Franco, e ela acabou perdendo algumas coisas que demandava do trabalho dela, porque não foi aceito no Senado, não foi aceito pela estrutura política, jurídica desse país. Ou seja, nós temos uma tentativa, né? Nós vivemos a partir de uma tentativa de mudança, de progresso, de ter uma condição sustentável, né? Digna, né? Então, a gente corre atrás, sim, disso. Então, o texto nos permite associar a filosofia do Nietzsche, né, ao pensamento moderno e contemporâneo, orientado pela noção de progresso, porque a gente confunde muito a ideia de progresso econômico, né, e progresso humano, né? Então a gente confunde muito essas ideias. Ou seja, a proposta do Nietzsche, que está bem esboçada no texto, é simplesmente deixar para lá todas as concepções agregadas à moral, né? Essa moral ocidental que Platão e Aristóteles escreveram, né? Essa condição filosófica, metafísica das histórias, né? De como se conduz a vida, e depois uma outra contradição, né? Uma outra ideia que ele refuta é a ideia de se permanecer aprisionado, né? Dentro dessas condições religiosas. É lógico que ele está trazendo aqui no texto características sobrenaturais, ou seja, na sua vida, se você não for ao médico todo ano, ou de 2 em 2 anos, eu não sei, mas para fazer um check-up, pode acontecer de pegar de surpresa alguma coisa, né? Porque é a vida.
são as coisas que ocorrem, né? As coisas ocorrem para além de uma crença, né? Tem pessoas que têm muita crença, às vezes vivem 104 anos, mas isso não define. Isso define o sistema imunológico dela, que é extremamente bom, né? Mas não vai definir necessariamente todas as coisas dentro de uma concepção religiosa. Beleza ou não beleza? Como vocês devem colocar essa resposta? Justificando a sua resposta, né? Vamos justificar o seguinte: o texto nos permite? Sim, o texto nos permite, justamente porque nós vivemos dentro desses modelos contraditórios, né? Desses modelos contraditórios entre um pensamento filosófico, né? Oriental, ocidental, quer dizer, de um pensamento ocidental, que vem trazendo aí as questões da moral, né? A questão da virtude, questões que estão abarcadas aí a um pensamento aristotélico e platônico, né? Então, e também a nossa outra contradição, que é entre religião, né, e as relações humanas que nós temos no dia a dia, no cotidiano que nós temos, a realidade, né, como ela é posta. Então, essa noção de progresso é diferente quando se estabelece dentro dessas duas noções. A ideia de progresso, por exemplo, na ciência, né, ou na ciência não, na estrutura filosófica, por exemplo, ela é totalmente diferente da concepção de você perceber o mundo e perceber você em si, sabe? Perceber a construção que você teve enquanto progresso, enquanto experiência, enquanto perspectiva, né? É totalmente diferente. Outra característica, ela é diferente do progresso, porque ela estabelece o princípio religioso, e eu posso citar, sendo escroto aqui de um negócio, mas participando das reuniões, na verdade, das reuniões aí pró o empresário dentro de algum tipo de religião ou dentro de alguma igreja específica que mantém esse processo de desigualdade, essa fissura na grana, sabe? Que fala que você só vai progredir a partir de um princípio materialista, e não é assim, né? Nós vivemos a vida no construto das nossas histórias, nós crescemos tanto materialmente, mas nós crescemos também individualmente, crescemos enquanto pessoa, nossa potência intelectual é muito maior do que o dinheiro, do que a matéria. É lógico que a gente está a fim de comer todos os dias uma coisa massa e tal, mas pensa, se todo mundo tivesse acesso também, não teria esse problema para se resolver, né? Mas ele traz essa concepção, é lógico que ele está anunciando uma dúvida, né? Ele traz uma perspectiva de dúvida para poder realmente estabelecer essa proposta, né? Então, ele fala que muitas coisas, ou muitos fiéis, né, à Terra, levam as coisas somente para o lado sobrenatural, né? E eles não, ele está falando aqui de uma forma bem grotesca, bem bruta, mas a intenção dele não é alisar ninguém. Ele fala que são envenenadores de consciência, envenenadores dos próprios hábitos, e ele traz essa concepção dessa vida sendo direcionada demais por essas forças, né, por essas duas forças. Tudo bem até aí? Vocês entenderam a primeira questão? Sim ou não? Sim, sim. Cadu, Jordana, Amanda, Rebeca, Igor, Marjorie, massa. Ou seja, né, é lógico que ele vai falar sobre a ideia de progresso nesse contexto, né? A gente só progride se a gente deixar de lado essas coisas. Então, ele resume bem essa noção de características, né, de progresso do homem. Vamos à atividade número 1, né? A atividade ela vem adaptada, então, ou seja, às vezes com adaptações
a linguagem textual acaba distorcendo um pouco as ideias, mas vamos ver se a gente consegue aqui estabelecer uma proposta de representação para essas características do qual Nietzsche fala, né? Então, Nietzsche celebrou-se e tornou-se até venerado por muitos por haver filosofado no dizer comum, o golpe, né, a golpes de martelo, uma vez que realizou críticas radicais à filosofia da tradição socrático-platônica, ao cristianismo e até mesmo à ciência. O Nietzsche desferiu golpes impiedosos e essas categorias da cultura ocidental. Por que ele faz isso? Né? Em primeiro ponto, a gente sabe que ele vai bater a martelo, né, todas as coisas que estão ligadas a esse conceito da moralidade construída ali anteriormente, né, pelo aspecto filosófico. Ele vai falar também da ciência, porque a ciência tem culpa nesses procedimentos. Eu acredito que a ciência deveria estar diante de um processo muito mais comprometido com a construção dos indivíduos, né? E não somente para a construção de um monte de remédio e começar a construir aí uma corrida espacial, né? Que a gente está vivenciando hoje, e até mesmo dentro da proposta do cristianismo, que são avassaladoras a forma de como nós somos conduzidos por essas ideias, né? Então, ele vai trazer aqui algumas necessidades, de martelar essas necessidades, essa proposta, né? Então, ele vai dizer o quê? Por quê? Né? Nietzsche deferiu golpes impiedosos a essas categorias culturais, né? Desarticularam a moral histórica, né? Não desarticulou a moral histórica. Estimularam a vontade de potência humana, né? Conforme os paradigmas da filosofia e da ciência? Não, não tem nada disso. Impuseram uma moral de rebanho, olha só, de atrofiar a vontade de potência dos indivíduos. Determinaram a morte de Deus, privando-se da competência de arrebanhar os homens. Letra E. Preservaram a tradição, atrofiando, consequentemente, a possibilidade de atuação de uma moral universal. Bom, o Nietzsche, quando ele dá a martelada, ele simplesmente está grilado, né? Se ele está grilado com essa condição, é lógico que vai ser de rebanho, né? Então, é lógico que ele vai direcionar essas características, né, que existem dentro da filosofia, dentro da ciência e próprio dentro da religião, num negócio ideológico mesmo, num negócio de atrofia mesmo, né, da construção dos seres e dos indivíduos. Então, a alternativa, né, seria a C. Beleza ou não beleza? Justamente porque o Nietzsche que movimentam as pessoas, né? Então, nós temos uma categoria, uma resposta, a resposta que ele impõe uma moral de rebanho capaz de atrofiar nossas vontades e a nossa potência, nosso desejo de crescer, de desenvolver. 2. Explique o significado de Apolíneo na filosofia de Nietzsche. Responderam essa questão? Nós temos aqui, ele está diretamente vinculado à razão, né, que eu disse a vocês, está extremamente vinculado a esse posicionamento da razão, do conceito de regras, do conceito de leis, de um conceito que agrega a primazia do poder, né? Então, ou seja, ele está direcionado, Apolo está direcionado a essas categorias, né? A essa simplificação desse ser, né? Então, nesse sentido de própria tradução,
ele reflete, na verdade, uma ideia de mundo organizado, de mundo, de um universo de verdades morais, né? Então, a ideia da segunda aqui explica o significado apolíneo, né? A apolíneo da filosofia de Nietzsche é porque necessariamente o Apolo se estabelece ou pertence a um lugar conduzido pela razão, né? Pelas leis, pelas diretrizes sociais. Então, um cara que abarca essa presença, que tem uma presença moral, né? Que tem uma organização, ele vem de um processo de organização do mundo, porque ele é filho de dois deuses, né? Se ele fosse filho com a empregada, igual acontece, né? Aconteceu com os Zeus lá, né? Pega uma menina, um crush, né? Da Terra e faz Dionísio, né? Lógico que ia acontecer isso. Então, enquanto seres que são gerados dentro de uma condição de deuses, ela é mais racional, ela é mais aprimorada, ela entende conceitos universais, né, e tudo mais. Mas o Dionísio, coitado, não, fez farra, pinga e foguete. Ele deve ser parente do Leonardo. Então, a terceira questão. Deu para entender? Deu para captar necessariamente a segunda questão? Sim, Amanda, Igor, Marjorie, Rebeca, Cadu, Jordana. Deu para captar isso aí? Porque que ele utiliza o Apolo? Ele está brincando, né? Ele está brincando de fazer analogias aí com o que existe, né? O que foi conduzido a nós. 3. Cadu, obrigada. Explica o significado na filosofia de Nietzsche da afirmação que Deus está morto. Beleza. A afirmação ela acontece dentro de um livro dele que ele escreve, Zaratustra, né? Eu inclusive tenho esse livro guardado dentro de alguma caixa aqui específica, eu até hoje não acabei de mudar, né? Eu ainda não fiz as minhas coisas, ainda não me arrumei direitinho. Mas ele traz essa ideia de Deus estar morto porque ele compreende o fim da metafísica. Ele não está falando de Deus, ai Deus, essa concepção, não. Ele está falando de todas as concepções que agregam o princípio de um poder divino, né? De um poder outro, de um poder sub-humano, né? Então ele vai trazer isso dentro do livro dele, é uma saga do herói, é uma saga de um cara que vai para o deserto, ele não tem ninguém, né? Ele não tem um cara que ensine ele, ele está sozinho, né? Sozinho consigo mesmo, né? Enquanto estrutura humana, mas ele tem relações com outros bichos, outros animais, né? Ele não está sozinho no mundo, ele está sozinho enquanto ser humano, em busca de uma resposta, em busca de uma verdade, né? Até mesmo essa ideia do Zaratustra foi muito boa, porque ela faz essa analogia também com o aspecto bíblico de Jesus. Jesus foi para o deserto para fazer essa saga, né? Para descobrir as verdades do mundo, para poder chegar e ter aquela paz interior e poder desenvolver outras coisas. Então, ele foi para conhecer a si mesmo, né? Como Sócrates fez também, quando ele vai ao oráculo de Delfos e tudo mais, e ele percorre uma vida, né? E percorre um processo muito intenso, muito solitário, né? E aí ele vem trazendo essas características. Então, ele fala sobre a ideia de Deus estar morto, porque ele compreende o fim da metafísica e a consumação, né, de um niilismo, do nada, né? A consumação daquilo que não existe, né? Eu não sei se vocês entendem o meu posicionamento, vão entender o meu posicionamento. Um tempo atrás, quando eu era mais jovem e tudo mais, eu estudando fisicoquímica e tudo mais, aquelas coisas, o professor me falou o seguinte: existe muito mais vazio do que algo preenchido, né? E eu percebo que isso é o posicionamento que o Nietzsche traz dentro da concepção de homem,
dentro da concepção humana. Nós somos muito mais vazios, né? A gente tem muito mais espaço a ser produzido, de vazio, do que coisas dentro da gente, né? Coisas que estabelecem o princípio. Eu fiz essa analogia específica aí. Então, algo preenchido. Então, ele traz essa consumação do niilismo para dizer que ele estava só, né? E ele está sozinho dentro dessa condição. Hoje que existem pessoas que compram a ideia, até antes disso, né, compraram a ideia do Nietzsche, mas até então ele estava sozinho porque não agregava princípios culturais, não agregava-se uma manipulação, né, não aceitava a manipulação dessas duas estruturas, seja ela religiosa, seja ela metafísica, filosófica. Ou seja, a suspensão da ideia de uma realidade superior de mundo, em que efetivamente vivemos, cujos valores orientariam as condutas humanas, né? O fim da metafísica, portanto, consuma o niilismo, a ausência de verdades eternas, né? Então, ou seja, essa ideia dessa afirmação que Deus está morto é para simplesmente estabelecer um princípio que é a máxima do Nietzsche, que é o niilismo, que é a construção desse niilismo, que é essa reflexão sobre estar só, de estar sendo manipulado por essas características que engendram, né, que formam todos os indivíduos, que são aspectos extremamente culturais. Esses aspectos culturais não existem mais, né, por isso que ele faz essa saga, né, essa saga do herói, e se consolida ali um princípio que é o niilismo, que é a ausência dessas verdades eternas, e estabelece também a ausência de sentido na realidade e entrega a humanidade a si mesma. Então, a ideia total dessa conduta, né, dessa ação nietzschiana, é simplesmente colocar e entregar os seres humanos a si mesmo, né, a nós mesmos, né, sem ter uma pessoa culpada aí por transformar, né, a gente como a gente é. Então, eu acho que ele fala de um princípio de liberdade e de autonomia de uma forma muito singular, né? Então, é somente para propor o niilismo dele, né? Simplesmente para propor e para dizer, né, que nós estamos sós, que nós temos uma necessidade de pertencermos a nós mesmos, né? Então, ele faz essa conduta aí de aniquilação de verdades absolutas, justamente porque ele propõe uma outra intensificação, que é a proposta nihilista. Tudo bem até aí? Deu para vocês captarem? Deu para vocês entenderem? Beleza. 4. Leia o texto a seguir e responda a questão. O maior valor que possui o super-homem, né, ou o supra-homem, né, deve ser interpretado em termos de seu maior poder. Ele só realiza o estado de ser que o resto da humanidade deseja e para a qual tende com mais ou menos deliberação. O abismo entre esses homens e os demais é mais significativo do que o que separa o homem do animal. Ele está falando de um contexto de progresso, né? Ele está traduzindo aí a noção de uma perspectiva de capacidade, né? De capacidade humana. Ele vai instaurar novos valores, é lógico que estabelecendo o princípio do niilismo, ele está propondo a nós uma nova condição de percepção da vida, né? De percepção das coisas. E aí ele vem trazendo aqui de valores que partem de si mesmo, né? De estruturas e de criatividade, para que estimule mesmo a coragem, a vontade de poder e de tudo mais. Então, a alternativa deveria ser... vamos lá, as alternativas, vamos ler.
O autor do texto trata da noção nietzschiana de além do homem, Übermensch, que deve instaurar novos valores com base na vontade de poder, deve aprimorar suas qualidades com base na noção de progresso, deve combinar as virtudes do conhecimento científico e da religião, ele nunca ia falar isso. Deve efetivar a ambição humana de domínios tecnológicos, do domínio tecnológico sobre a natureza, tecnológico, não. Deve comprovar racionalmente a validade das teses metafísicas. Se ele comprovar as teses metafísicas, ferra com a tese dele, do niilismo, né? Então, C, D é falsa, A, B, na qualidade de progresso, não. Então, sobra-se para a gente a ideia da A. Deve instaurar novos valores com base na vontade de poder, né? Então, essa é a ideia que ele traz aqui como desejo, né? Então, o maior valor que possui o super-homem deve ser interpretado em termos do seu maior poder, né? Então, a ideia que ele traz aqui entre o abismo que existe entre esses homens, né, entre essas pessoas, esse abismo está direcionado a esses valores e à vontade de poder. Tudo bem até aí? Letra A, de amor. 5, então, nós vamos para a atividade complementar, né, da página 46. Ela vem trazendo aqui uma característica, né? Assinale a alternativa que se refere corretamente aos que, segundo Nietzsche, devemos entender por bom, né? Em sua associação com a noção de além-mundo, no além-homem. Qual vocês acham? O bom é um juízo moral. O bom é idêntico ao bem. O bom é útil, né? O bom é tudo que contribui para a afirmação da vida. Ele está associando uma coisa à outra. Então, pode ter a ideia de se estabelecer duas concepções mesmo, né? Essa concepção do bom é um juízo moral? Ela é uma concepção atribuída a um juízo moral? Bom, ser massa? Bom, a letra A. Letra D, o bom é tudo que contribui para a afirmação da vida. Nada, né? O bom não é aquilo que se estabelece, ele pode até contribuir, né? Mas não é só isso, né? Então, a gente atribui a concepção de bom, porque ele está fazendo essa analogia com a filosofia, né? Com o discurso ocidental, com a forma de como se estabelece a noção de bom, né? Então, ele está discutindo isso filosoficamente. Quem escreve isso vão ser os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Sócrates nem escreveu nada, ele falou só. Mas Platão escreve isso e Aristóteles também, né? Então, ou seja, ele vai estar traduzindo ou vai estar direcionando a um pensamento filosófico da qual se estabelece a noção de bom. 6. A filosofia a golpes de martelo, né, que são as porradas que ele dá, é o subtítulo que Nietzsche dá à sua obra Crepúsculo dos Ídolos. Tais golpes são dirigidos, em particular, a quem? Né? A conceitos filosóficos e valores morais, pois eles são instrumentos eficientes para a compreensão e o norteamento da humanidade. Particular, ao existencialismo, ao anticristo, ao realismo, entre a sexualidade, o materialismo, a abordagem psicológica de artistas e pensadores, bem como o antigermanismo, né? Será
que ele traz essa ideia do crepúsculo dos ídolos, baseada a golpes de martelo, né? Compositores do século XIX, igual Wolfgang Amadeus Mozart, que fez, inclusive, né? Ele traz uma música, né, específica aí para falar sobre esse crepúsculo dos deuses, mas não é ele, tá? Letra C, fora. Letra D, conceitos de razão e moralidade preponderantemente nas doutrinas filosóficas dos vários pensadores que o antecederam e seus compatriotas, né, os seus contemporâneos, como Kant, Hegel e Schopenhauer. Esses golpes são direcionados, né, necessariamente, a esse contexto filosófico da qual ele briga muito, tanto que é a negação de um pensamento religioso, a mesma coisa, tanto que é um pensamento filosófico, né, que seja ele metafísico, né, que ele, tanto Kant como Hegel, como Schopenhauer, estão dentro dessa concepção filosófica metafísica. Então, ele bate o pé nisso também. Só que não é somente na proposta filosófica, é numa proposta de valores morais também. Então, ele agrega esse golpe de martelo justamente para poder aniquilar essas concepções de valores. Então, é a letra A, né? Então, nós temos aqui a ideia do A golpes de martelo. Nós temos uma outra sete, né, que é o Nietzsche. Ele opõe a moral tradicional, herdeira do pensamento socrático platônico e da religião judaico-cristã, e a transvaloração de todos os valores, conforme Aranha e Arruda, né, vem trazendo aqui. Arruda Aranha, é a mesma pessoa. Eu não sei por que ele colocou esse I Arruda, porque Marília Arruda Aranha, né, que é uma das filósofas que a gente tem. Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores, ou seja, a modificação dos nossos valores, a modificação e a isenção, a aniquilação de todos os valores que a gente tem, né? Então, ele vai falar para você transmutar ou construir um novo tipo de valor. Denuncia a falsa moral, né? Que essa falsa moral ela é decadente, ela é de rebanho, ela é de escravos, né? Cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo. É fácil fazer isso, né? É fácil você conduzir a bondade, a humildade, a piedade quando se é ou quando se nega, né, a dar oportunidade às pessoas, né? Ou você conduzir a sua moral como uma ajuda, né, a lavar os pés de um mendigo, por exemplo, a não ter respeito e não ter como fala, responsabilidade, né? Então, nós temos responsabilidade social, nós temos que ter uma responsabilidade social. E é um exemplo disso que ele traz. Dessa forma, opõe a moral do escravo à moral do senhor, a uma nova moral, né? Então, ou seja, existe uma moral de rebanho, né? Como se diria o Marx, né? Essa moral do rebanho é a moral do proletariado, né? A teoria do proletariado. E essa moral do senhor essa moral é bem análoga mesmo à concepção marxista. É uma concepção dos burgueses, dos donos de produção, daquelas pessoas que mandam, que têm o poder, e essa nova moral que é uma construção de um princípio de verdades e anulação de todos esses preceitos, que sejam eles religiosos ou não, né? Pode ser filosóficos. Assim, a